A última vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, eu falei sobre uma festa, sobre o Senhor da festa. E nessa noite eu também quero falar de uma outra festa, que a Bíblia vai relatar. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Você pode ir ficando de pé à medida que você for achando. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, ao Senhor, aos nossos pastores. É sempre uma alegria poder falar da palavra de Deus. Mateus capítulo 25, a gente vai ler do 1 ao 13. Para você que gosta de anotar, para o pessoal da mídia que precisa de um título depois. Quero deixar o título dessa palavra como Preparados para o de repente. Mateus capítulo 25, versículo 1, a Bíblia vai dizer: O reino dos céus será por semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima! Saiam para o encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer porque a tua presença é real nesse lugar, porque o Senhor tem se manifestado aqui, Senhor, e cremos que nessa noite não vai ser diferente, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que aqui é uma atmosfera de paz, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera, Senhor, de louvor a ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que haverão curas, Senhor, milagres, Senhor, salvação nesse lugar, Deus. Nós cancelamos, Senhor, em nome de Jesus, toda ação maligna, Senhor, toda perturbação na mente, toda distração, tudo aquilo, Senhor, que se levanta para roubar a tua palavra, Senhor, dos corações, nós cancelamos em nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, que os teus anjos estejam, Senhor, ao redor da tua igreja nesse momento, batalhando e ministrando, Senhor, ao nosso favor. Nós declaramos que o nosso coração é um terreno fértil para receber a tua palavra, Senhor. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado, se ainda não deu. Amém. Então, quem já teve a oportunidade de ser madrinha ou padrinho de um casamento, sabe que no dia você fica vivendo em função disso, né? Principalmente as madrinhas. Você acorda mais cedo, que aí você tem que fazer o cabelo, arruma maquiagem, faz uma coisa, faz outra coisa. Você tem que pensar a hora que você tem que sair de casa, o trajeto, se você vai de carona, você tem que botar gasolina, todas essas coisas, né? Que a gente passa a viver literalmente em função desse evento. Mas o detalhe é que não é só no dia do evento, né? Você tem que se preparar antes. Então, uns dias antes do evento, você tem que o quê? Ver o vestido, né? A saga do vestido. Aí vai, faz bainha, e corta e compra sapato. Aí liga para a Paloma e pede acessório para a Paloma, não é? Porque as meninas aqui da igreja todas compram acessório para a Paloma para usar no casamento. Aí você liga para a Tamires, marca com ela para ela fazer tua maquiagem. E é todo um processo que você tem que ter até o dia do casamento. Para os meninos é um pouco mais fácil, né? Vai no barbeiro, corta o cabelo e tem essas, né? Bota gasolina no carro e tal. Mas basicamente você fica em função daquele evento do casamento, né? Se você for um bom padrinho, uma boa madrinha, você vai cumprir o seu dever, né? Escolher o vestido adequado, alugar a roupa adequada, tudo bonitinho, né? Como pede o figurino. E essa história, na verdade, que a gente leu aqui, essa parábola fala de madrinhas de casamento. Na verdade, a palavra melhor seria damas de honra. Mas para a gente se aproximar culturalmente um pouco mais, eu vou deixar como madrinhas de casamento. E, na verdade, essa parábola das madrinhas de casamento, ela está dentro do que alguns estudiosos chamam de sermão profético.
que começa, na verdade, em Mateus capítulo 24. E ao longo do capítulo 24 e do capítulo 25, Jesus vai falando sobre o final dos tempos, conta quatro parábolas. Dessas 4 parábolas, 3 parábolas seguem basicamente a mesma estrutura. Existe um grupo de pessoas que tem uma missão, alguém vai aparecer ao final dessa missão de uma forma repentina, ele vai retornar sem avisar, e vai haver no final da parábola ali uma prestação de contas ou uma consequência dessas atividades que tinham que ser realizadas. Basicamente, as 3 parábolas vão seguir essa mesma estrutura. E é interessante que Jesus conta 3 parábolas para falar basicamente a mesma coisa, porque Jesus ele se preocupava que o público dele entendesse. Então, Jesus, por exemplo, quando ele fala dos talentos e dos servos, ele fala para um público mais masculino que entenderia. E quando Jesus vai falar dessas virgens, dessas damas de honra, ele fala para um público feminino que também entenderia o recado. Mas antes da gente entrar propriamente nessa parábola, como eu te falei, o sermão profético de Jesus ele começa no capítulo 24. E ele começa, na verdade, motivado por uma pergunta dos discípulos. Que boa parte do que Jesus fala é respondendo a pergunta de alguém. Aí, se você puder ir comigo no versículo 3 do capítulo 24. A gente vai ler um versículo aqui e depois a gente volta para o 25. 24:3 diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Aí pula comigo lá para o 25:13, que a gente leu. Jesus no 25:13 diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ótima resposta de Jesus. O texto começa com os discípulos perguntando: Tá, Jesus, e aí? Quando vai ser? Quando vai acontecer? Como é que vai se dar? Deixa eu já marcar na minha agenda quando é que vai ser. E Jesus conta uma história enorme para no final virar e falar assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem. Não vou contar para vocês quando é que vai ser. E é interessante porque na nossa caminhada cristã, e até um pouco do que o pastor Pedro pregou nessa manhã, a gente tem que viver por fé. E viver por fé é saber, como diz o pastor Guilherme de Carvalho, fé é ao mesmo tempo saber e não saber. Saber quem Deus é, saber qual é a promessa, saber que nós temos um propósito, conhecer a Deus, isso é o saber que a gente precisa. Mas tem outras coisas que a gente não vai saber, e deixa eu já te adiantar, Deus não vai te contar. Essa é a palavra de vitória dessa noite. Deus não vai te contar tudo. Porque às vezes a gente fica esperando que Deus vai contar todo o plano perfeito que Ele tem pra gente, e Ele não vai contar. Ele só diz assim: confia em mim, porque eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Mas eu não vou te contar os detalhes todos do que eu tenho para fazer na sua vida. E por isso que, por exemplo, Abraão é chamado de o pai da fé. Por quê? Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sem GPS, só vai. Mas para onde é? Só vai, que eu te conto no caminho como é que vai ser. E Abraão, a Bíblia vai falar que Abraão foi sem saber para onde ia. Deus falou: vai, e Abraão foi. Isso para a gente hoje em dia é tão difícil, porque a gente acha que a gente tem resposta para tudo. A gente quer ir para algum lugar, a gente bota no Waze e descobre como chega. A gente quer uma receita, a gente bota no Google e descobre como faz. A gente quer montar alguma coisa, a gente bota no YouTube e vê um tutorial. A gente aparentemente tem resposta para tudo. Mas viver por fé é não ter resposta para tudo. É confiar no Senhor no meio do processo. Ainda que não faça sentido, ainda que a gente não tenha todas as respostas. Deus vai falar com Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidões. Olha as estrelas do céu, olha a areia. Você vai ser pai de uma grande nação. Abraão faz a pergunta: tá, como? Deus responde: sim. Mas como? Quando? Sim. Mas e aí, como é que vai ser? Sim. Deus não explicou para Abraão: então, Abraão, vou fazer assim, depois eu vou fazer. Não. Deus só falou: vou fazer. Confia, filho. Confia. E da mesma forma, o Senhor, muitas das vezes, como eu disse, Ele não vai explicar. E sabe por que Ele não vai explicar? Que eu até também anotei essa frase que diz: não saber cria espaço para a obediência da fé.
Não saber cria espaço para a obediência da fé. Porque quanto mais a gente sabe, mais acomodado a gente fica. Mais controlador a gente fica. Porque a gente acha que, né, eu já sei, então eu vou por aqui, eu vou fazer desse jeito, eu vou por lá, eu já sei como chegar, eu já sei como fazer. E a gente vai se acomodando, controlando e confiando no que a gente pode fazer. Mas com Deus não é assim. Com Deus ele fala do meu jeito, não é do seu. A Bíblia vai falar em Provérbios que a gente tem que preparar o cavalo para o dia da batalha, mas que a vitória vem do Senhor. Então, preparar o cavalo é show, legal. Mas quem dá a vitória é o Senhor. E é por isso que muitas das vezes o Senhor tira de nós o cavalo, como ele fez com Gideão. Tinha um exército grandão, aí Deus foi falando, tira uma galera, tira outra galera, deixa só 300, que se for essa galerona toda, você vai achar que foi você que fez. Deixa só 300 para você ver que não é você que faz, sou eu que faço. E se Deus nos contasse tudo, todo o plano, vamos supor que Deus desse spoiler de tudo, a gente ia, irmão, atrapalhar. A gente ia atrapalhar, a gente ia se confundir, a gente ia se meter no processo, a gente ia querer fazer do nosso jeito. Se Deus nos conta tudo, a gente atrapalha. Imagina se Deus contasse tudo para José, José do Egito. Deus deu o sonho para ele, a lua, sol, estrela, tal, ó, vai todo mundo se prostrar, beleza. Que Deus deu essa pista, deixou ali, pá. Imagina se Deus manda um anjo falar com José. José, seguinte, Deus liberou eu contar tudo para você. O plano todo eu vou te contar. O negócio é o seguinte, seus irmãos não gostam de você. Aliás, eles não te suportam. Você é meio chatinho realmente, mas não tem problema não, no meio do caminho a gente resolve. Sim, seus irmãos não gostam de você, eles estão tentando te matar. Mas fica tranquilo, eles não vão te matar, vão só te jogar num poço. Nesse poço, eles vão te vender para uma caravana de midianitas, ou seja, ainda vão ganhar um trocado em cima de você. Seguinte, essa caravana de midianitas vai te levar para o Egito. Lá no Egito, você vai ser escravo de um cara chamado Potifar. O Potifar é gente boa, o problema é a mulher dele. A mulher dele não vale nada, cuidado com ela. Quando ela vier para cima de você, foge, tá? Foge que a mulher é laço, chuta que é laço. Então é o seguinte, quando ela chegar, tu sai correndo. Mas aí tem um problema, quando você sair correndo, vão te acusar, tá? Vão te acusar que você vai ser preso injustamente de novo, que triste, infelizmente, vai acontecer. Aí você vai ficar na prisão um tempo, eu sei, você fez o certo, eu sei, às vezes acontece. Aí você fica lá na prisão um tempo, é bom que você aprende a administrar umas coisas lá e tal, um negócio que eu quero te ensinar. Aí você fica lá na prisão um tempo, aí você vai conhecer 2 parceiros. Os 2 parceiros vão ter um sonho, mas fica tranquilo que Deus vai te mostrar o sonho, como é que tem que revelar, papo. Seguinte, aí desses 2 parceiros, um vai morrer, lamenta, triste, às vezes acontece. Um vai morrer, o outro vai ficar bem, e ele vai voltar lá pro faraó. Aí tu vai falar para ele se lembrar de você, mas adivinha, ele vai esquecer. Aí, depois de um tempo, você vai ainda ficar lá morfando na prisão um tempinho, tá? Mas fica tranquilo lá, a galera é gente boa. Aí você fica lá na prisão um tempo, aí um belo dia, o faraó vai ter um sonho. Aí quando esse faraó tiver um sonho, ele vai chamar você para interpretar. Fica tranquilo que Deus também vai dar a interpretação. Aí, quando o faraó te chamar, você vai interpretar o sonho, o faraó vai gostar de você e você vai ser o 02 do Egito. Aí quando você for o 02 do Egito, já tô até sem fôlego, quando você for o 02 do Egito, o faraó vai te dar domínio sobre todas as coisas, você vai ter que administrar bem as coisas, sabe por quê? Vai ter 7 anos de fome. 7 anos de fome, então você tem que administrar durante 7 anos o dinheiro que você tem. Beleza? Administrou o dinheiro. Um belo dia, os seus irmãos, esses que te odeiam, vão voltar para o Egito para pedir tua ajuda, tá? Aí quando eles chegarem lá, você acolhe eles, não se revela de cara, espera um pouquinho, depois que você se revela a eles, acolhe, dá comida, perdoa, ainda chama a galera para morar com você. Show! Ótimo plano. Assina aí, José. Vocês acham? Na boa. José ia falar, tá bom, tô nessa. Meus irmãos não gostam de mim. Vou passar esse perrengue todo para no final eu ainda acolher ele e chamar eles para vir morar comigo. Ninguém vai fazer isso, né? José, no mínimo, ia falar, pai Jacó, me manda pro intercâmbio. Não vou ficar aqui com essa galera, não. Tá doido. Por isso que Deus não nos conta o plano todo. É pra gente aprender no caminho, nos processos, que ele vai nos ajustando, nos aperfeiçoando, guiando o nosso caminho, como ele guiou o caminho de José, no meio das injustiças, no meio dos tropeços, no meio dos erros, dos acertos. Essa é a fé que se revela na obediência. E é isso que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente vai ter, como os discípulos tiveram essas perguntas de como é que vai ser, quando vai acontecer, quando vai chegar, como? E Jesus fala, não sabe. Vocês não vão saber o dia, nem a hora. Só fica firme, vigia, continua na minha presença.
que uma hora, no meio do caminho, talvez você comece a entender, mas continua olhando para mim. E é nesse contexto de perguntas sem respostas que Jesus vai contar essa parábola das 10 madrinhas de casamento. Voltando lá para o capítulo 25. Capítulo 25. Versículo 1 ao 4, como a gente leu aqui, vou reler. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. Amém. Até o versículo 4. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em entender essa parábola, porque no nosso contexto ocidental é o noivo que fica lá na frente, a noiva que entra, ninguém está nem aí para o noivo, né? E é mais ou menos assim que acontece. No casamento nessa época, o que acontecia? A noiva ficava na casa, né, que era dela, dos seus pais, e o noivo saía da casa dos pais dele, ia até a casa da noiva para buscar a noiva, e junto com o cortejo eles iriam até o local onde seria feita a cerimônia do casamento. Essas madrinhas que a Bíblia vai mostrar aqui eram jovens, amigas da noiva e do noivo, que ficariam ali próximos, né, à casa da noiva, e elas ficariam, como a Bíblia vai falar aqui, com essas lamparinas, com essas lanternas. Por quê? Elas seriam responsáveis por iluminar o cortejo, iluminar esse encontro do noivo com a noiva e seguir ali junto com o cortejo, iluminando o caminho. Então, essas madrinhas não estavam ali meramente para enfeitar, para ficar bonitinho na foto. Elas tinham uma missão. Essas madrinhas tinham uma missão, que era de iluminar e preparar o caminho para o noivo e para a noiva. Mais ou menos parecido com o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Se você puder abrir rapidinho comigo lá. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. A Bíblia diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-la no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, da mesma forma que aquelas madrinhas tinham uma missão de iluminar o cortejo, eu e você temos uma missão que Jesus nos deu de iluminar esse mundo de trevas. Como a gente acabou de ler, eu e você temos uma missão. E como o Tiago vai falar, a fé sem obras, ela é morta. A gente precisa ter essa fé que eu falei aqui, de talvez continuar caminhando sem entender, mas a gente também precisa de obras, que é isso que Jesus vai falar aqui no versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras. Eles têm que ver as nossas boas obras e vendo as nossas boas obras, eles glorificam a Deus. E o que é isso de brilhar, de ver as boas obras? É, por exemplo, a gente dar bom testemunho. Porque hoje tem muito em moda no Instagram, nas redes sociais, um dizer que fala, eu não estou nem aí para ninguém, eu não sou obrigada a nada, o que importa é a minha opinião e não a opinião dos outros. E tudo bem. A gente não precisa viver realmente baseado na opinião de ninguém. O que importa realmente é o que o Senhor pensa a nosso respeito. Mas a Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então a gente tem que dar bom testemunho, sim. O próprio apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo vai falar isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que a gente pode falar isso? Sede meus imitadores, amigo, irmão em Cristo. Me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Isso é manifestar as boas obras. Manifestar as boas obras é orar pelos enfermos. Manifestar as boas obras é compartilhar o evangelho. Manifestar as boas obras é viver uma vida sobrenatural. A gente tem visto tantos testemunhos, por exemplo, lá no Pastor Manuel, de pessoas que chegam lá, às vezes nem conhecem a Deus e são curadas, e através dessa cura, elas falam, nossa, o que está acontecendo? Eu preciso conhecer esse Deus. A boa obra que aponta para Deus. E nós temos que buscar esse estilo de vida de quando a gente orar para alguém, essa pessoa ser curada, e essa cura aponta para Jesus. De quando a gente orar para alguém, essa pessoa fala, nossa, como é que você sabia disso? E essa boa obra apontar para Jesus. Assim a gente brilha
a nossa luz diante dos homens. E nós, como igreja, precisamos buscar isso, buscar ter uma vida sobrenatural que brilha para que as outras pessoas olhem e falem: nossa, eu preciso conhecer esse Deus. Mas não só isso. Manifestar as boas obras também se manifesta no comum do nosso dia a dia. É amar o próximo, ser gentil com as pessoas. Ser gentil, gente, um negócio assim simples. Mas é porque o mundo hoje em dia, as pessoas às vezes não dão bom dia. E nós, como cristãos, precisamos dar esse bom testemunho, porque não adianta a gente querer orar para uma pessoa se a gente não dá bom dia para os outros. Então a gente precisa ser, sim, gentil, educado, perdoar as pessoas. A forma como a gente trata a nossa família, como trata a esposa, como trata o marido, como trata o filho, como trata o pai, isso é manifestar as boas obras. Porque no mundo cada vez ficando mais corrupto, um mundo cheio de maldade, quando a gente pratica essas boas obras que parecem tão simples, a gente resplandece a luz de Cristo. Quando a gente faz essas coisas tão simples, o mundo olha e fala: nossa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Olha como ela trata o marido, olha como ela trata a esposa. Olha como essa pessoa trata os filhos, olha como ela trata os irmãos. Isso é manifestar as boas obras em Cristo. E se eu não ilumino, eu não estou cumprindo a minha missão. Se eu não estou aqui no mundo para iluminar, eu sou como essas damas insensatas que estavam ali, mas o que elas estavam fazendo? Nada. Estavam ali, à toa. Essas damas, elas não cumpriram a missão delas, que era iluminar. Iluminar o cortejo, iluminar o caminho. E eu e você somos chamados para preparar o caminho. Então, se eu e você não estamos iluminando, nós estamos falhando com a nossa missão. Como uma madrinha de casamento que todo mundo combinou de vinho e ela aparece de azul. Que desagradável. Pois é, não cumpriu a missão dela, de madrinha. Eu e você somos chamados para cumprir a nossa missão, que é iluminar, que é apontar para Cristo. Tudo na nossa vida precisa apontar para Cristo. O meu trabalho bem feito precisa apontar para Cristo. O meu casamento precisa apontar para Cristo. O louvor precisa apontar para Cristo. A minha palavra precisa apontar para Cristo. A forma como eu me comporto quando eu entro num restaurante precisa apontar para Cristo. Tudo no meu dia a dia precisa apontar para Cristo. As minhas redes sociais precisam apontar para Cristo. A forma como eu me comunico com as pessoas precisa apontar para Cristo. E assim a gente vai iluminando o caminho. E é interessante, se você continuar aqui no versículo 5, como eu disse, as madrinhas estavam lá esperando. E o que acontece é que naquele tempo não tinha um WhatsApp, né, gente? Então não dava para saber a hora exata que o noivo ia chegar. Então, no versículo 5, a Bíblia diz: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Algumas pessoas pensam que o problema das madrinhas foi dormir. O problema não foi dormir. Sabe por quê? Eu li um comentário que diz assim: as prudentes muito bem podiam dormir, porque tudo já estava pronto. O problema não foi dormir. E aqui eu abro um parênteses para dizer que crente às vezes problematiza o dormir. Né? Às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia em que algumas pessoas dormiram. As mulheres aqui que dormiram, os discípulos que eram para estar orar e estavam dormindo. Então, às vezes, o crente problematiza o dormir. Mas não tem problema dormir. Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Imagina, tempestade, os discípulos desesperados e Jesus estava dormindo. Então, em nome de Jesus, tira uma soneca em Cristo. Você pode dormir, se você tem problema para dormir, ora para o Senhor curar o teu sono. Não tem problema dormir, crente. Não tem problema descansar. Dorme, descansa antes de dormir. Você ora, você fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Então, não, crente, não problematiza o dormir. Quem não dorme é o diabo, está ocupado e o fim dele é ruim. Então, crente, pode dormir em paz. Ok? O crente adora a parte de dormir, né? O pessoal que gosta do cochilo domingo à tarde glorificando, né? Então, o problema delas não foi dormir. Dormir acontece. Dormir é parte da vida. E o que esse detalhe de dormir enquanto se espera nos aponta aqui nesse texto é que a vida comum
ela acontece. A gente vai sair daqui mais tarde, você vai talvez lanchar, amanhã você vai acordar, vai trabalhar, pegar um ônibus cheio, fazer comida. Vida comum. A maioria de nós vai ter, possivelmente, uma vida absolutamente comum. A maioria de nós não vai ter um canal no YouTube com 1 milhão de inscritos. A maioria de nós não vai vender 1 milhão de cópias de um livro. A maioria de nós vai ter uma vida simples e comum. Isso é uma bênção. Tudo bem ter uma vida simples e comum. Mas nessa vida simples e comum, a gente não pode esquecer a nossa missão. Que foi exatamente o problema dessas damas insensatas. Porque as outras, elas estavam vivendo a vida comum. Elas foram lá para a festa do casamento. Elas levaram o óleo extra ali e demorou. O que elas fizeram? Foram tirar uma soneca. Normal, vida comum. Mas como elas não esqueceram a missão que elas tinham, elas falaram, opa, deixa eu levar um óleo a mais, porque vai que atrasa. Vai que demora. Sabe aquela pessoa que quando viaja vai para algum lugar, leva um lanchinho na bolsa, que pensa, vai que demora. Então, essas damas, elas pensaram isso. Poxa, eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? É iluminar o cortejo. Então, ainda que demore, essa é a minha missão. Mesmo que demore, eu tiro uma sonequinha, eu tenho um óleo extra. E o problema das outras foi que elas esqueceram a missão que elas tinham. E na nossa vida, a gente precisa viver essa vida comum. E vive a sua vida comum feliz. Sai para trabalhar, sai para almoçar, faz as suas coisas. Mas não esqueça a sua missão. Seja intencional na forma como você vive. Tem uma música do Marcos Almeida, um irmão em Cristo, que diz assim: quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito o que está bom. Quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito o que está bom. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem uma missão, que é de mudar o mundo, impactar, iluminar. Mas a gente pode também aproveitar o que está bom. Nossa, Bebel, que chocante, eu achei que eu tinha que ficar 24 horas por dia na igreja. Não! Eclesiastes, vamos lá. Eclesiastes é aquele livro que poucas pessoas abriram. Você lê e você não entende direito o que ele está falando. Então, Eclesiastes, capítulo 9. A gente vai ler do 7 ao 10. Que dá base para isso que eu estou falando. Diz assim: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Olha que benção. Mas estejam sempre vestidos com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Peguei. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa sua vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho árduo debaixo do sol, trabalho trabalhador brasileiro. Versículo 10. E o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Olha que equilíbrio que o Salomão nos propõe aqui. Ele fala, olha, coma com alegria, coma com prazer. Sai, se divirta. Chama seus amigos para comer uma pizza. Leva sua esposa para passear. Mas não esquece do óleo na cabeça. Olha, desfruta a sua vida com a sua esposa. Mas o que chegar na tua mão para fazer, faz com toda a sua força. Porque você não vai ter todo o tempo do mundo. Esse é o equilíbrio da vida cristã. É uma vida cristã que desfruta. Por isso que, às vezes, durante muitos anos, teve essa visão de que o evangélico é um cara que não faz nada da vida. Não, irmão. Deus, o plano original de Deus, vai botar o homem no jardim. Jardim com frutinha, com um passarinho, com os bichinhos, com a Eva e tal. E Deus ia falar com ele todo dia. Deus não falou, você não pode desfrutar do jardim, não. Fica aqui sentado, me esperando que eu vou vir falar contigo. Não, assim. Deus deu um jardim para o homem aproveitar e a sua presença para estar com ele. E essa é a forma como a gente tem que viver a nossa vida. Desfrutando com alegria, mas não esquecendo da missão. É viver uma vida comum, mas intencional. Como isso se dá na prática? Por exemplo, eu gosto de prática. Por exemplo, você que tem filho, leva seu filho para passear no Floresta da Tijuca, brincar de Indiana Jones na Floresta da Tijuca. Brinca com ele, rola na lama, sobe na árvore, faz essas coisas todas. Legal, isso é bom, é alegria, tira foto, posta no Instagram, que pensam, desfruta a vida com seu filho.
Mas no meio lá do brincar de Indiana Jones, fala para ele, filho, tá vendo aqui a floresta? Jesus um dia falou para os seus discípulos que a gente tinha que olhar para as aves do céu, olhar para as flores do campo, que Deus ele cuida das aves do céu, cuida das flores do campo, e se Deus cuida dessa floresta toda, Deus cuida de mim e de você. Pronto, já ensinou o evangelho para o teu filho. E não deixou de passear com ele na floresta de Tijuca. Chama os seus amigos para comer pizza, chama, come pizza, depois pede uma de chocolate, ri, se diverte, aproveita. Mas no meio disso tudo, tem uma conversa que edifica. Ora por alguém que está fraco. Chama aquele amigo que está meio afastado para fazer parte do grupo também. Isso é ser intencional, sem deixar de viver uma vida alegre e absolutamente comum. É isso para isso que o Senhor nos chamou. Ele não quer que a gente deixe de desfrutar da nossa vida. Deus não quer que você deixe de fazer as suas coisas, mas você tem que fazer as suas coisas intencionalmente, pensando na sua missão, que é isso que essas prudentes fizeram. Elas descansaram, mas descansaram sabendo que elas tinham uma missão. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, vive a sua vida. Vai, trabalha, mas acorda um pouquinho mais cedo. E antes de começar o teu dia, já busca a presença do Senhor. Quando você voltar para sua casa no final do dia, vai, brinca com seus filhos, lava a louça, faz o que você tem que fazer. Mas antes, tira uns minutos com o Senhor e fala assim, obrigado por esse dia. Senhor, me dá uma noite de sono tranquila. Senhor, amanhã, quando o meu dia começar, me ajuda a ser bênção na vida de alguém. Abre os meus olhos, me faz perceber as coisas, bota alguém no meu coração para eu estar orando por ele. Coisas simples, mas que a gente pode ser muito mais intencional nas nossas escolhas. E é assim que o Senhor nos convida a viver. E continuando aqui, versículo 6. Versículo 6. Continuando aqui, como a gente leu, estava todo mundo na porta, o noivo demorou, todo mundo tirou a soneca. No meio da soneca, meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Foi de repente. Como eu falei, estava todo mundo vivendo a sua vida absolutamente comum, tirando sua sonequinha. E do nada, quando elas menos esperavam, de repente, o noivo chegou. E a gente precisa, como eu falei, se preparar para os de repente. Porque a nossa vida, ela é feita de repente. O primeiro de repente que a gente tem que estar preparado é para encontrar com Jesus. Porque um dia todos nós vamos encontrar com Jesus. Se esse dia vai ser daqui a um mês, um ano, uma semana, 10 anos, 20 anos, não sei. Porque ou a gente vai encontrar com Jesus ou Jesus vem para buscar. Só tem essas duas opções. Então, algum dia, eu e você vamos nos encontrar com Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus fala pra gente, nessa vida, me sirva, me receba na sua vida, deixa eu entrar na tua casa. E essa é uma noite que, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é uma boa oportunidade. Porque a gente não sabe o de repente. A gente não sabe quando a gente vai encontrar com Jesus. Eu quero viver até ficar bem idosinha. Eu quero viver muitos anos. Eu e Igor, bem velhinho. Mas eu não sei quantos dias o Senhor vai me dar de vida, então eu tenho que estar sempre pronta para encontrar com Jesus. Porque ele pode voltar amanhã, ele pode nem dar tempo de acabar o culto, Jesus voltar. Então a gente tem que estar constantemente preparado para encontrar com Jesus. E essa noite é uma noite que pode ser a noite da sua salvação. Uma noite que você vai ter garantida a sua entrada na festa. Porque para a gente entrar na festa, a gente tem que conhecer Jesus. Então esse é o primeiro de repente que pode acontecer na nossa vida. O de repente de encontrar Jesus. Mas o de repente que às vezes acontece é o dia mau. Porque o dia mau acontece. E não estou falando, ai, maldição, que isso, em nome de Jesus está repreendido. Não. O dia mau é uma realidade da nossa vida. O dia mau, ele acontece. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele já deixou avisado para a gente. Vai ter aflições. E as crises, às vezes, elas revelam como é que está o nosso tanque espiritual. Como é que está o nosso coração. Será que a gente está preparado para o dia mau? E quando eu falo dia mau, pode ser desde uma situação realmente grave, como até hoje de manhã o pastor Pedro contou o testemunho da Ana Caiubi com seu neto, que foi de repente. Estava tudo bem, de repente ele passou mal. E glória a Deus, porque ela entrou em oração, ligou para os pastores, orou, clamou, o Senhor deu resposta.
De repente, estava tudo bem, de repente o dia mal chegou. E às vezes esse dia mal pode ser até coisas mais simples. O irmão que pisou no seu pé, e às vezes o dia mal chegou, né? Você foi ali com o pé doendo, mas às vezes não perdoou, ficou com aquele rancor, não olha mais para a cara do irmão, vai embora da igreja porque se chateou com o irmão. Um dia malzinho que virou. Por isso que a gente está com as nossas candeias cheias, porque o dia mal pode chegar. Recentemente eu li um livro do pastor Timothy Keller, ele recentemente, inclusive, faleceu, e ele faleceu de um câncer também. E ele falou que no dia ele se preparou para o dia mal. Ele falou, me preparei para o dia mal. Ele falou, sabia que esse dia ia chegar. E ele falou que ele já tinha separado os salmos que ele gostava de ler. Ele tinha separado os louvores que ele gostava de ouvir. Ele falou, eu sei, eu vou passar por isso. Mas enquanto eu passar, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor vai me confortar. Eu sei que talvez eu não vou ter o resultado que eu espero, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo, então eu estou preparado. Eu sei onde eu posso me encontrar com o Senhor. Eu sei que os louvores que consolam meu coração. A minha esposa sabe os louvores que confortam o coração dela. Então, mesmo passando pelo dia mal, a minha candeia está cheia. Porque eu sei que no final das contas eu vou encontrar com o meu noivo. Então, eu estou tranquilo de passar pelo dia mal. Eu e você, a gente precisa se preparar para o dia mal. Porque ele pode chegar a qualquer momento. Um dia malzinho, um dia malzão. E nossa responsabilidade enquanto cristãos é estar preparados para isso. Para que a gente possa passar pelo dia mal. Para que a gente possa ter um testemunho para contar depois do dia mal. Passou o dia mal, mas eu sobrevivi. Passou o dia mal, mas o Senhor me conduziu. Passou o dia mal, mas eu tive uma experiência com Deus. É assim que a gente passa pelo dia mal. O de repente também, às vezes, ele se manifesta. Não precisa ser só dia mal, não. Pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de um bom encontro, uma oportunidade de um ministério. Deus tem esses de repente de oportunidade da nossa vida. E às vezes Deus está aqui, ó, prontinho para abençoar. A pergunta é, a gente está pronto para receber? Será que a gente está com as nossas candeias cheias para receber a bênção que o Senhor quer nos dar? Será que até na nossa vida material a gente está pronto para uma oportunidade? Às vezes uma oportunidade de a gente está orando, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta, abre a porta. Mas a gente está se preparando para a porta que o Senhor quer abrir? A gente está estudando, a gente está correndo atrás. Quantas oportunidades o Senhor quer de repente liberar na nossa vida? Mas às vezes a bênção está retida, porque a gente não está se preparando, não está sendo prudente para receber. Mas o de repente, como inclusive é o foco dessa história, o de repente pode ser um dia bom. De repente você foi abençoado. De repente a resposta chegou. De repente aquilo pelo qual você ora há tanto tempo, de repente vem a bênção. Mas a gente também precisa estar preparado para o dia bom. Sabe por quê? Se a gente não está preparado, e se o nosso coração não está cheio da presença de Deus, até o que é bom fica ruim. Até o que é bom fica ruim se a gente não está na presença de Deus. Porque a gente não consegue encontrar nem alegria, nem contentamento nas coisas. A Bíblia vai falar, não precisa abrir não, mas, por exemplo, em Provérbios 17, fala que é melhor você morar numa casa com pão seco, onde está a paz, do que numa casa onde tem banquete, mas tem briga. Uma casa, gente, que tem banquete todo dia, mas tem briga. Olha só, uma coisa que é para ser bênção, banquete, mas que não tem paz, tem só briga, briga, briga. É por isso que a gente precisa se preparar também para o dia bom. Se prepara para a sua bênção. Se prepara para o dia bom. Anda com óleo, anda com a presença de Deus, busca mais, se enche mais, porque até para você receber a sua bênção, você precisa estar com o seu óleo, com a presença, com a sua candeia cheia. E isso da gente vigiar, estar preparado para o dia bom, é importante também que a gente seja sábio. É importante que a gente tenha discernimento das coisas. Até como o pastor Pedro pregou nessa manhã, eu até anotei aqui, que ele usou a palavra retroalimentar, né? Que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente retroalimenta no nosso coração e na nossa mente. Porque, como eu falei, o que é bom pode se tornar maldição, porque a gente não sabe discernir, porque a gente não sabe desfrutar, porque a gente não sabe guardar, porque a gente não sabe, não está andando com a candeia cheia.
O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter, às vezes, sabedoria para não engolir jargão e mentalidade do mundo sobre coisas que o Senhor fala que são bênção. Vou te dar um exemplo bem prático. Casamento. Às vezes a pessoa ora para casar. Aí quando casa, só reclama do casamento. O que é bênção, que é família, se torna maldição, que não se preparou. E às vezes, como cristãos, a gente reproduz discursos que são mundanos. Quer ver uma frase clássica? Casamento não é mar de rosas. Eu entendo o que essa frase quer dizer, mas o diabo já está fazendo um trabalho muito árduo para destruir famílias, para a gente ficar reproduzindo discurso. Uma vez eu ouvi um pastor falando algo que eu nunca me esqueci. Ele estava falando para jovens casais. Ele diz assim: jovens casais, nós temos uma responsabilidade, que é de proclamar a bênção que é casar. Sabe por quê? Tem uma geração nesse país, filha de divórcio, que não precisa ficar ouvindo quanto casamento é difícil, quanto casamento é isso. Eles sabem que eles viram os pais se separarem. Nós que somos jovens casais do Vertical temos uma responsabilidade de proclamar a bênção que é um casamento. Então, quando alguém fala assim, o casamento não é um mar de rosas. Não é mar de rosas mesmo, não. É um mar que tem Jesus no barquinho. É isso. Casamento tem seus desafios? Tem, mas casamento é bênção. E é isso que a gente tem que falar. Casamento tem desafio, a gente não precisa romantizar, porque Jesus não romantizou. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E é isso que a gente tem que falar. Ó, casamento tem seus desafios? Tem, mas casamento é uma bênção. Eu lembro que quando eu e o Igor a gente casou, muita gente falava pra gente assim, nossa, o primeiro ano é terrível, terrível. Nossa, porque é um primeiro ano que é muito ajuste, é muita coisa, é muito conflito, porque são duas criações, e nananã. Botaram um terror danado. Assim, tô preparada para a guerra, né? Vou casar preparada para guerrear. Beleza, casamos, passou 1, 2, 6 meses, eu falei, achando difícil assim? A pessoa falou que sim, nossa, terrível, achando terrível. Eu falei, não, amor, tô achando ótimo. Se eu soubesse, eu tinha casado antes. Mas é, mentalidade do mundo, que é terrível, terrível nada, é benção. Se eu tô terrível, vai dar. Em nome de Jesus, não aceita essa palavra. Ai, terrível, terrível nada, que meu casamento é uma benção. Eu vou buscar a Deus, no que a gente não conseguir resolver, o Senhor vai nos ajudar. É isso. Proclamar a benção sobre o casamento. Outra coisa, essa frase aqui me dá uma agonia, vou até falar. Vai te dar agonia. Depois que tem filho, a vida acaba. Olha! Eu não tenho filho, mas me dá um. Me sobe o sangue. Teve uma vez, irmãos, eu estava no trabalho. Aí, sabe a coisa de, na época, né, antes da pandemia, presencial, aquela coisa, foto de família e tal. Aí eu falei, que lindo seu filho, nossa, que gracinha, você é simpática. Que gracinha seu filho, tem quantos anos? 3 anos, idade terrível. Nossa, olha, pensa bem de ter filho. Depois tem filho, a vida acaba, tu nunca mais dorme, o menino quebra tudo, engorda, emagrece e tal, olheira, tudo cai. Tá podendo no nome de Jesus? Mas é. Aí se a gente não vigia, a gente reproduz isso. Às vezes a irmã tá lá toda feliz, né? Ai, tô querendo engravidar. Ou a irmã tá grávida e fala, depois que tem filho, vigia, porque o casamento tá podendo no nome de Jesus. Ó, ter filho tem desafio sim, vai ficar um tempo aí sem dormir mesmo, mas é bênção. Filhos são herança do Senhor. A Bíblia fala que são como ramos de oliveira ao redor da sua mesa. Tenha várias oliveirinhas aí na sua mesa. Amém. Mas é essa mentalidade que a gente tem. Comprar essa mentalidade do mundo. Ai, vai dar um trabalho danado, não sei o quê. Mentalidade egoísta do diabo. Filho, a herança do Senhor é bênção. A gente não pode ficar reproduzindo esse discurso. Outro discurso. Não se envolve muito com a igreja, não, porque a igreja só dá problema. Irmão, dá problema desde Atos dos Apóstolos. Desde os 12 discípulos daqui, nem eles se entendiam. Então, Jesus já deixou aqui. O pessoal não se entende mesmo, é assim. Mas a igreja foi fundada por Jesus. É o corpo de Cristo. Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Igreja é bênção. Eu amo igreja. Eu amo crente. Ai, amo. Eu vejo uma igreja toda feliz. Amém. Eu gosto da Assembleia, eu gosto da Batista, eu gosto da Presbiteriana. Aí vou na Bola de Neve e tem uma prancha de surf. Eu amo todo mundo, né? Crente. A gente tem que amar a igreja. O diabo, como eu falei, o diabo já está fazendo um trabalho para destruir a igreja.
A gente não tem que entrar nessa, não. Não, minha igreja é uma benção. Tem um pessoal esquisito, eu também sou esquisita, mas a minha igreja é uma benção, a igreja de Cristo é uma benção. Aliás, você devia entrar para a igreja também. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Uma mentalidade que fala bênçãos. Outra frase. Essa aqui vai especial para o pessoal master. Plus 60, 65. Porque também existe uma mentalidade no mundo de tá velho, tá acabado, já deu para você, já foi o que tinha para ser. Poder no nome de Jesus, velho, tá o diabo. O Senhor fala que aqueles que são plantados pelo Senhor, ainda na velhice darão frutos. Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Não é essa mentalidade de tá acabado, tá o diabo no inferno. Os idosos da nossa igreja ainda vão dar muito fruto. A Bíblia fala em Provérbios 16, 31, que os cabelos brancos são coroa de esplendor. Cabelos brancos são coroa de esplendor. Então, você que tem cabelo branco, você está usando uma coroa de esplendor na sua cabeça. Então, não aceita essa mentalidade, já deu para mim, não toca, tá acabado nada, você vai ter muita coisa para frutificar, você está usando uma coroa de esplendor, e é com essa mentalidade que a gente tem que caminhar. Por isso que a gente não pode aceitar uma mentalidade que a gente compra por aí do mundo. E é por isso que a gente tem que estar alicerçado na palavra. Porque quando vem essas coisas, a gente tem que pensar, pera, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou no que a Bíblia fala. Se a Bíblia está falando que filho é bênção, então filho é bênção. Eu sou idoso, mas eu ainda tenho muito para fazer. Como disse Caleb, com 80 anos, me dá aí bronca, eu vou lá, vou tomar, é isso aí. Essa é a mentalidade. Igreja, tem às vezes um probleminha, mas igreja é bênção. Não vamos aceitar a mentalidade do mundo. A nossa mente é em Cristo. Amém? E a gente está caminhando agora para o final, versículo 7 ao 13. Eu não vou ler, porque a gente já leu no início. Mas o que acontece? O noivo chega, como a gente viu aqui. E aí o que acontece? As prudentes tinham azeite. As insensatas não tinham. E aí, como elas não tinham, elas falam o quê? Me empresta aí. E dá um pouquinho do seu azeite. Só que, como o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu, não tem como comprar nem emprestar relacionamento com Deus. Não tem como comprar relacionamento com Deus. Não tem como comprar salvação. Não tem como emprestar unção. É individual. A gente vem para a igreja e a gente aqui se ajuda, a gente ora uns pelos outros. No momento difícil, a gente tem os nossos líderes, nossos pastores, e glória a Deus por isso. Eles vão nos incentivar. Mas relacionamento com Deus é individual. Por isso que cada um de nós, a gente tem que cuidar das nossas lâmpadas. A gente tem que cuidar da nossa missão. A gente tem que cuidar da nossa relação com Deus. Porque em muitos momentos, a gente vai estar sozinho. É nós e Deus. Às vezes, num momento difícil, alguém vai poder nos ajudar, no fundo, como diz o Igão, no frigir dos ovos. Vai ser nós e Deus. E é por isso que as nossas candeias têm que estar com óleo. Para que mesmo no dia a dia, mesmo no cochilo, seja no dia mau, seja no dia bom, é o nosso relacionamento com Deus que vai fazer a diferença. Nós somos igreja no coletivo. E glória a Deus por isso. Não existe igreja, eu sou igreja. Você não é igreja sozinho. A gente é igreja no coletivo. Mas a prestação de contas vai ser individual. E o Senhor vai um dia nos cobrar. O que a gente fez com a nossa missão? E a nossa missão, como eu falei, não é só... que às vezes quando a gente pensa na nossa missão, a gente associa muito a ministério somente. Não é só ministério. É o que você fez com o seu casamento. O que você fez com seus filhos. O que você fez com os amigos que eu coloquei ao seu redor. O que você fez com o ministério que eu te dei. O que você fez com a missão que eu te dei. O Senhor vai nos cobrar. Não é só ministério. Porque às vezes a gente pode ser pedra de tropeço na vida do nosso cônjuge, na vida do nosso filho, na vida dos nossos amigos. O Senhor vai nos cobrar. E é por isso que a gente tem que ter relacionamento com Deus, é por isso que a gente tem que andar com as nossas candeias cheias. A gente está caminhando para o final do primeiro semestre. Né? Já estamos aqui já na reta final de junho. Mas ainda tem muita coisa para Deus fazer no segundo semestre.
Tem muito de repente de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Tem muito de repente de Deus. Bom, que está para chegar. Mas a gente tem que estar preparado. Se prepare para o de repente de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.